parte desse nosso trabalho de hoje. Conversamos com a psicopedagoga, com a advogada Cássia, e agora nós vamos conversar com uma mãezinha que veio aqui para esse trabalho conosco. Eu te agradeço de muito, muito, muito coração, que é a senhora Marta, professora, que inclusive teve que aí fazer uma escolha em um tempo da sua vida. Ela nos contou aqui nos bastidores que ela parou de lecionar para poder ter tempo de cuidar mais do seu filho. Ela que é casada com o seu Correia, e eu já quero mandar um abraço pro seu Correia e falar: seu Correia, aqui ó, o senhor é campeão, é forte, viu? Sabe por quê? Muitas famílias, gente, infelizmente, os casamentos não seguem com a responsabilidade e o cuidado que precisa ter quando se tem uma criança especial. Então, muitas mães acabam ficando sozinhas. Os seus parceiros, por situações lá que não nos cabe entrar aqui no curso, acabam deixando essa família, essa luta fica muito maior, né? Então, a Marta tem aí a presença do seu companheiro e tem o Vitor, que hoje está com 21 anos, é uma pessoa com TEA, adulta. Eu gostaria que você trouxesse para a gente um pouco da sua história, de como foi chegar no diagnóstico, que idade que você conseguiu chegar nesse diagnóstico e como tem sido a história de cuidar do Vitor e do Vitor estar nessa família com as coisas boas, alegres e felizes que ele possibilita. O Vitor, ele assim, pra gente era uma criança normal, só que muito hiperativa, né? A partir de 2 anos assim, quando a gente via que ele andava sempre correndo na ponta dos pés e não falava, não conversava, né? Como geralmente as crianças começam a conversar com essa idade. E houve uma coisa interessante, que ele começou a ler aos 2 anos, mas não falava. Ele lia qualquer coisa em qualquer lugar onde ele chegava e as pessoas ficavam achando que ele era superdotado, aquela coisa assim. Mas eu também nunca tinha ouvido falar de autista, né? A não ser aquele comportamento muito extremado, né? Que você vê aparentemente, né? Com estereotipias, né? De mexer com a mão e tudo, ele não tinha nada disso. Mas começou com esses sintomas e a gente, vendo ele ler com 2 anos, aí colocamos na escola e a escola sinalizou que ele tinha alguma coisa diferente da turma. Alguma coisa naquele jardim ali das crianças, alguma coisa estava chamando a atenção. Sim. Era o olhar da professora. Ele lia, elas achavam interessante ele ler o nome de todos os colegas e não parava quieto, então eles faziam uma rodinha sempre para conversar ali entre eles, né? E ele não conseguia, ele ficava em círculo, rodando por volta dos coleguinhas, né? E só lendo todas as coisas que ele viam penduradas na sala, assim. Então ele tinha quase 3 anos quando aconteceu isso e a escola sinalizou: não, ele precisa, porque ele não interage, ele só fica andando. Mas no mundinho dele. E aí a senhora caminhou para buscar uma ajuda médica? Como é que foi isso? Em que fase que a senhora já conseguiu encontrar uma equipe que desse a senhora essa assistência clínica? E como é que foi para a gente diz assim, né, fechar o diagnóstico, para chegar no diagnóstico do TEA? Então, quando a escola sinalizou, a gente procurou a ajuda de um profissional lá. Nessa época a gente morava no Rio, né? Aí um profissional da Barra, um neurologista, diagnosticou como transtorno do desenvolvimento. Transtorno e botou TEA. Global do desenvolvimento. Do desenvolvimento. E colocou TEA. E botou TEA, entre parênteses. Só que assim, eu não sabia o que era aquilo, assim. Era um transtorno de comunicação, talvez, eu não sabia do que se tratava. Então, quando a escola viu aquele diagnóstico, aí falaram sobre o autismo, né? Então, a informação que a senhora começou a ter sobre o autismo foi, na verdade, lá na escola. Porque na parte clínica foi aquela coisa mais rápida que não deixou claro para a senhora o que seria o espectro do transtorno ali, né? Transtorno do espectro da autista. forma que ele falou, eu não entendi. Ele não falou: o seu filho é autista. Ele falou dessa forma, né? Ele tem um transtorno do desenvolvimento, né? E aí a gente, na escola, eu falei: não pode, meu filho é muito normal, digamos assim, né? Ele não parece, é sorridente, ele brinca, ele sorri pra gente. E a gente procurou uma segunda opinião. Eu e minha irmã, na época, não concordamos. Meu esposo já tinha concordado
porque ele achava ele diferente mesmo, mas a gente achou que precisaria de uma segunda opinião. Aí foi quando o médico, o segundo médico, o neurologista, falou que não tinha. Que ele não tinha TEA. Que ele não tinha porque ele vinha no colo, ele respondia às perguntas assim, vem cá, ele ia. Ele fez alguns testes clínicos testes, assim, que naquele momento ele respondeu bem. Daqui a pouco nós vamos ter a presença aqui de um psiquiatra que vai estar falando um pouquinho com a gente sobre como a gente vai entendendo esses processos da saúde mental. Mas isso que ela está colocando para a gente, nós estamos aqui falando daquelas avaliações clínicas que o médico faz no presente momento e que talvez o olhar dele identificou que não seria TEA. Isso. Foi bem uma consulta mais rápida, né? Mas ele não tinha muita experiência nessa área, que ele achou que só o simples fato dele, quando pediu para ele olhar para ele, e ele olhou, que ele não seria, né? E achou que naquele momento que ele não teria. Aí deu aquele ufa, assim, né? Nossa, não é nada disso mesmo, né? Só que a escola ainda continuou sinalizando. Insistindo que tinha alguma coisa que não estava legal. Aí começamos ele com 5 anos, viemos para Belo Horizonte, trabalho do meu marido, né? Viemos para Belo Horizonte e lá uma doutora Cláudia, ela fez vários testes, vários dias, sabe? Com ele, e aí viu que realmente ele tem transtorno do espectro autista e ele precisa fazer um tratamento multidisciplinar. Aí a senhora foi conseguindo, só aos poucos. Sim. Aí eu chorei muito, não aceitei na época, né? Tem um papel ali. A senhora sabia, mãezinha, que essa dor que a senhora está assim, revivendo aqui, falando, né? Porque não é fácil partilhar experiências assim, viu, gente? É uma dor que muita mãezinha vive, muito paizinho vive, que é não acreditar, né? Que a criança tem aí um transtorno, alguma situação que vai levar ela para uma educação especial. E o mundo materno vive um vulcão de emoções. Eu tô vendo porque só da senhora se lembrar do dia que fecha o diagnóstico, por um lado você tem um alívio, mas por um outro lado a gente vive uma outra situação que é muito dolorosa. E nós vamos estar falando não hoje, tá? Num próximo programa, nós vamos estar falando com uma profissional da psicologia que vai falar sobre a questão do luto. Porque a família vai viver um luto que, se a gente não ter apoio para essas mães, para esses familiares, esse luto às vezes dura muitos anos. Aí a senhora viveu esse enfrentamento, fechou o diagnóstico dele por volta de 6 anos mais ou menos? 5 e meio, 6. E aí começou a fazer as terapias. Mas ele não parava na escola, dentro da sala, né? E então foi assim uma busca de uma escola, nessa época estava em Lagoa Santa, uma escola acolhedora. Escola acolhedora, escutem isso. A busca por uma escola acolhedora. Que conseguiu, aos poucos, introduzir ele dentro da sala de aula, que ele fosse interagindo aos poucos com os amigos, né, com os colegas. Aí até o final do ano, isso no começo ele não ficava, no meio ele já estava ficando em sala, fazendo as atividades, e com 6 anos, aí no final do ano ele conseguiu fazer a última prova dentro de sala, assim, com os colegas, porque ele fazia sozinho, sempre, né? À parte. Sempre sozinho. Então aí a partir daí, a gente ele teve muito bullying em escolas, várias escolas, até atingir tanto que ele pegou um trauma assim bem grande de escola, assim, que as crianças não têm um preparo em casa dos pais, né? De tratar o diferente com mais... De maneira respeitosa. Eles implicam, quando a criança demonstra alguma fraqueza, então eles vão nessa fraqueza, né? Então essa coisa dele botar a mão no ouvido, não gostar de barulho e tudo, elas faziam com que ele ficasse assim, gritava, ficava em cima dele para poder ele fazer aquele gesto, né, de tampar o ouvido e ficar no canto assim. E essa sua fala, mãe, hoje eu também sou funcionária pública, sou psicóloga no Estado, né, pelo Estado, na Secretaria de Educação, e hoje nós trabalhamos durante o dia na nossa escola ali, que é o Ponto Polo, justamente com as crianças, essas 3 palavrinhas: conhecer,
respeitar e incluir. Porque nós viemos de uma cultura que as crianças não foram treinadas para lidar com as diferenças quando se fala de educação especial. Porque a educação inclusiva, ela inclui todos. A educação especial, ela vai falar daquela especificidade de atender o aluno que tem uma necessidade diferenciada. Mas a gente precisa estar trabalhando isso o tempo todo. E hoje as professoras, não só do polo que eu estava, eu tenho certeza de que muitas outras escolas também visaram esse projeto, de trabalhar com as crianças. Mas a senhora falou uma coisa muito importante. A família dessas crianças também tem que se envolver nesse tema. De trabalhar em casa com os filhos, para que eles possam respeitar, conhecer, respeitar, para que a gente haja um processo de construção de inclusão efetiva. E aí ele começou a viver esses enfrentamentos. E como é que ele chegou na adolescência? Ele tinha assim, sempre colocava como o doidinho, né? O estranho, né? Mas aí depois, já na adolescência, depois de procurar, depois que eu voltei para o Rio, também por causa do trabalho do meu esposo, né? Aí a gente conseguiu uma escola que pelo menos, ela não era assim inclusiva de dar toda a assistência que precisava, mas o grupo se empenhou, a direção se empenhou. Eles tomavam conta dele para não ter o bullying. Tinha muitos inspetores para fiscalizar essa área do comportamento criança, na escola. De criança ficar implicando. Isso foi muito bom porque ele conseguiu, pelo menos, qualquer coisa que ele tinha, ele podia procurar a direção, ele tinha essa liberdade. E então, ele conseguiu se formar? Ele conseguiu, terminou, nunca repetiu de ano, porque assim, ele não tem um problema intelectual, mas ele tem assim, muita comorbidade, tipo, ele tem TDAH, ele não consegue ficar muito tempo. Déficit de atenção, hiperatividade. Ele tem hiperfoco em jogos, se você ficar começando a falar muita coisa assim, ele se perde e sai, te deixa falando sozinho, entendeu? Então assim, mas ele ama cozinhar, ensinei ele a cozinhar. Olha. Tá fazendo um curso, terminou agora no Senac, com um apoio, que a gente pediu assim, um apoiador, né? Para poder superar essas dificuldades do TDAH. Então ele está aí num curso de culinária. Aí já concluiu até. Cozinha bem, né? Mas assim, tudo tem que ser assim, o espaço ali só dele, as coisas preparadas para... Com aquele rito que a gente sabe que a criança contém, às vezes precisa ter, Sim. né? Tem que ter um ele consegue, no final agora do curso, o diretor nos convidou para ele ia ser o cozinheiro e a gente ia ser o público queria receber. Só que ele não sabia, ele só ia cozinhar ele pediu para ele cozinhar para alguém e no final ele veio explicar o prato, explicou muito bem, né, o que ele fez um risoto, fez uma sobremesa de pudim, tudo. Nossa. E explicou tudo assim, com a mão para trás, tipo, me sentindo Masterchef. Me sentindo Masterchef. Então, assim, tudo por causa do apoio, sabe? Tudo porque, assim, tiveram algumas dificuldades no começo, porque não deram o apoio no começo. Aí até achar uma pessoa que viesse para ajudá-lo. Ele conseguiu chegar nesse ponto que ele com todo mundo. E agora cozinha assim bem. Só que assim, o mercado é cruel porque assim, ele tem 21 e a gente fica atrás de alguma empresa que possa... um espaço, né? Um espaço que possa assim, dar um emprego apoiado. Ele não pode assim, trabalhar como um cidadão comum porque ele vai ter aquele momento que ele sai... Aqueles tempos de intervalo. Mas aí, olha, fica aí para as empresas de Barbacena fazer um contato com o Senac. Nós vamos deixar o contato dessa mãe para que vocês façam contato. E quem sabe a gente não vai conseguir, então, colocar o Vitor aí para começar aí um ensaio numa cozinha. Mãezinha, que recado final você deixa para todo mundo que te ouviu, que ouviu você partilhar essa história de luta, de enfrentamento? Que recado final você deixa para as mãezinhas que estão te ouvindo? Eu deixo que, assim, não é fácil realmente. Parece que a gente perde a vida, né, assim... Quando você tem um filho que precisa totalmente assim, da sua atenção, parece assim, não vou ter mais alegrias na vida. Mas assim, eles dão muita alegria pra gente, entendeu?
Só assim você conviver com uma pessoa que tem uma pureza grande, né? O pessoal costuma dizer que eles são anjos, né? Mas não é, eles não são anjos que não dão trabalho, né? que não Os dão anjos que dão trabalho. trabalho, né? Mas a gente sabe que tem uma pureza ali por trás, sabe? Uma coisa assim que seria incapaz de prejudicar alguém, entendeu? E vale a pena você assim trabalhar para dar uma vida melhor para uma pessoa, porque assim a gente faz sentido na vida quando você, acho que faz o outro feliz. Não é só pensar em você ser feliz, mas assim, quando você vê que ele realizou, né, aquela pessoa com dificuldade, realizou um sonho, né, você conseguiu uma vitória em coisas que eram tão difíceis, né? E hoje ele já está com 21 anos. É claro que agora meus problemas aumentaram um pouco, porque tem que ter um emprego ainda, né? Mas vamos naquele lema, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E eu quero muito, de coração, te agradecer a sua coragem de vir aqui contar a sua história, porque eu sei que você vai encorajar muitas outras mães. E que o nosso mercado empreendedor olhe também para essa necessidade de darmos oportunidade de emprego às pessoas adultas que já têm aí as suas capacidades, as suas habilidades de prestarem um serviço à sociedade. Eu sou Marli Gava e entrevistei a Marta, essa mãezona aqui que cuida do Vitor, junto com o seu correio, hein? Não esqueci, hein? Um abraço.